Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro de campeonatos que estão em curso. Semana de retomada da Libertadores. As duas próximas semanas teremos Libertadores e Copa Sul-Americana. Tivemos na semana passada, nas duas últimas semanas, as definições da Copa do Brasil, que foi para as quartas de final. Então tínhamos 16 times, na Copa do Brasil agora tem 8. E na Sul-Americana e Libertadores a mesma coisa. Ao final, teremos 8 times para fazer as quartas de final. E na Libertadores temos 7 times. 7 times da Série A do Campeonato Brasileiro, que vão ter que se dividir agora com mais um campeonato, alguns times que estão na Libertadores estão na Copa do Brasil também, ou seja, tem alguns times que vão para a Libertadores que jogaram Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, agora vai para a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Libertadores de novo. Ou seja, de 3 em 3 dias um jogo. E isso, irmão, não existe time nenhum aqui no Brasil que consiga ter um desempenho bom dessa maneira. Só para você ter ideia, vamos lá. 2 jogos da Copa do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Ou seja, 7 jogos, correto? Nesse período. É impossível para qualquer time ter um desempenho alto nível jogando de 3 em 3 dias. Nenhum time tem elenco para isso. E mesmo assim, mesmo que você tenha um elenco muito bom, irmão, quando você muda muito, você altera. Você sabe por quê? Os fisiologistas, pelo que todo mundo sabe, e todos os times não fazem mais coletivo. O que era o coletivo? Era o time titular contra o time reserva. Bom, isso não se faz. O que se faz titular e reserva são treinamentos pontuais para o ataque, para a defesa, mas aquele jogo, é o jogo coletivo. O time principal contra o time reserva. Quando você faz coletivo, você treina o time principal, mas você também treina o time reserva. O time reserva pega condição. Isso não existe mais. Então, irmão, acontece esse desnível. Não tem jeito. Então, a CBF que não ajuda os clubes, e também muitos clubes que não se ajudam, porque na verdade o calendário brasileiro já é horroroso há anos, foi ficando pior, obviamente, mas na minha opinião parece que falta interesse dos clubes também. Da CBF não tem interesse nenhum em melhorar, Da CBF não tem interesse nenhum em melhorar. E alguns times eu vejo falando, alguns presidentes falando, dei sugestões, tivemos reuniões, mas efetivamente eu não vejo nada. Efetivamente eu não vejo absolutamente nada. Então, os campeonatos que temos aqui no Brasil, nenhum deles tem isonomia. Nenhum deles os times conseguem jogar com a sua carga de 100%. Então, sempre meia boca. Aí vai ter altos e baixos, vai fazer um jogo bom, outro mais ou menos, um horroroso, outro bom e assim vai indo. E a gente vê isso no Campeonato Brasileiro. Então, vamos retomar aí a Libertadores com 7 times representando o nosso país e boa sorte a todos eles. Então vamos lá falar rapidamente e eu dar os meus palpites para os jogos dos brasileiros. Teremos brasileiros, não sei se a maioria joga primeiro em casa, eu acho que a maioria joga primeiro fora, se eu não estiver enganado. Não sei, vou ver aqui, vou acompanhar que tem tanto tempo, beleza? Então os brasileiros que estão na Libertadores são Grêmio e Fluminense, que se enfrentam, é um confronto, Então sabemos que teremos um brasileiro nas quartas de final, ou Grêmio ou Fluminense. Temos o Atlético Mineiro, que enfrenta o São Lourenço, jogo complicado. Temos o Botafogo e Palmeiras, outro confronto brasileiro, ou seja, já sabemos que nas quartas de final teremos 2 brasileiros, ou Grêmio e Fluminense, ou Botafogo e Palmeiras. Aí temos o São Paulo pegando o Nacional
e o Flamengo pegando o Bolívar. O Bolívar lá na altitude. O Flamengo está com problemas com a altitude, problemas graves com a altitude. O Flamengo se ferrou mais uma vez. O Flamengo jogou contra o Bolívar na fase de grupos e o Flamengo perdeu para o Bolívar lá. E o Flamengo pega de novo o Bolívar. O time do Bolívar é fraco a nível do mar, mas na sua casa o Bolívar é o Real Madrid. Né? É complicado, bem complicado. Então teremos 2 confrontos brasileiros. Então já sabemos que dos 7 times, 2 estarão lá. 2 estarão lá. Então teremos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Teremos 5 possibilidades de estarmos nas quartas de final. 2 possibilidades a gente já sabe que vai ter pelos confrontos brasileiros. E aí faltam 3 possibilidades, que são Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Beleza? Então vamos lá falar sobre esses primeiros confrontos e dar aqui a minha análise e meus palpites. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Primeiramente, todos os 7 times podem se colocar de corpo e alma na Libertadores? Não. Tem alguns times que a Libertadores, irmão, a Libertadores vai jogar e seja o que Deus quiser. A Libertadores não é prioridade. Apesar que no Brasil está tendo agora, né? Porque não era, né? Todo mundo falou, não, tem que poupar no Campeonato Brasileiro pela Libertadores. E aí parece que começou um movimento, não sei porquê, parece um movimento meio que orquestrado, de não, prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e não podemos dar muitas atenções aos outros campeonatos, às Copas, Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana tem que ser segundo plano, primeiro plano é sempre o Campeonato Brasileiro. Acho que tem intenções por trás desses movimentos de alguns jornalistas, né? E aí algumas torcidas compram essa ideia. Óbvio, o Campeonato Brasileiro é super importante, mas isso não quer dizer que você não tenha que dar atenção às Copas, tá? Essa é a minha opinião. E tem times que têm condições de dar atenção à Copa, sim, tá? Mas tem outros que a Copa, irmão, se tiver que poupar, tem que poupar na Libertadores e na Sul-Americana. Tem times que não precisam, mas tem outros que, se tiver que poupar e vão precisar poupar, que poupem na Libertadores e na Sul-Americana. Então vamos lá. Grêmio Fluminense. Grêmio e Fluminense podem abrir mão nesse momento do Campeonato Brasileiro e se dedicar à Libertadores? Não. Não. Os dois estão brigando contra o rebaixamento. O Grêmio e o Fluminense estão brigando contra o rebaixamento. Correm riscos reais de serem rebaixados. O Fluminense, nesse momento, muito mais. O Fluminense é o 18º colocado. O time do Grêmio é melhor do que o do Fluminense. O Grêmio já tem um esboço de um time reserva que jogou até no Campeonato Brasileiro e acabou ganhando. O Fluminense está tentando montar um time principal. Então, dos dois, o Fluminense não tem que pensar em Libertadores. Se o Fluminense tiver que poupar e tem que poupar na Libertadores. O Fluminense tem que ir com o time principal no Campeonato Brasileiro na próxima rodada. O Fluminense está na zona de abaixamento. Então, irmão, torcedor do Fluminense, esquece Libertadores. Esquece Libertadores. Tem que focar no Campeonato Brasileiro. Tem que focar no Campeonato Brasileiro. Se tiver que poupar, vai poupar contra o Grêmio. Não sei se vão fazer, mas o Fluminense corre o risco
de perder jogadores importantes na Libertadores e se ferrar mais ainda no Campeonato Brasileiro. Então, para esse jogo, se eu sou o Fluminense, irmão, eu poupo alguns jogadores. Já é estranho porque o Thiago Silva não pode jogar em grama sintética, o Thiago Silva não pode jogar em grama pesada. Deve ir para esse jogo contra o Grêmio, né? Porque o últimos dele não jogou. O Marcelo se machucou. Bom, Grêmio e Fluminense. Na minha opinião, o favorito é o Grêmio. Na minha opinião, nesses confrontos brasileiros, nesse confronto brasileiro, tem um favorito. Para mim, o favorito é o Grêmio. Grêmio e Fluminense. Primeira partida, mando de campo do Grêmio. Grêmio e Fluminense. Primeira partida, mando de campo do Grêmio. Cara, minha opinião, Grêmio ou empate. O meu palpite é Grêmio e empate. O time do Grêmio é melhor, o elenco do Grêmio é melhor, tá? Para mim, Grêmio e Fluminense, primeira partida, dá Grêmio ou empate. E aí eu já faço a ressalva. Na minha opinião, nesse confronto brasileiro, o Grêmio é o favorito a passar, tá? São Lourenço e Atlético Mineiro, mando de campo do time argentino. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o time argentino no campeonato argentino, que está na sua segunda fase. O São Lourenço está são 28 times no campeonato argentino. O São Lourenço é o 24º. Os últimos 5 jogos, ganhou 1, perdeu 1, empatou 3. Tem 7 pontos. Fez 5 gols e tomou 8. Bom, vamos dar uma olhada aqui na primeira fase do campeonato argentino, que é uma fase de grupos. Tem grupo A e grupo B. O São Lourenço, na primeira fase, o São Lourenço ficou na 10ª colocação no grupo B. Vamos ser sinceros. O Atlético Mineiro é favoritaço contra o São Lourenço. O Atlético Mineiro é favoritaço contra o São Lourenço. Primeira partida, São Lourenço e Atlético Mineiro. São Lourenço e Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro não perde na Argentina. Atlético Mineiro favorito para se classificar. E, na minha opinião, o Atlético Mineiro favorito para ganhar lá na Argentina. Na minha opinião, da Atlético Mineiro o empate. Para mim, o Atlético não perde para o São Lourenço lá. O time do São Lourenço está mal. O time do São Lourenço está pior do que os times argentinos que estão na Sul-Americana. Tá? Para você ter ideia, o time do São Lourenço está pior. Os times argentinos, alguns times argentinos que os brasileiros vão pegar, o Belgrano, o Rosário e o Boca Juniors. Esses 3 times que estão na Sul-Americana Argentina estão melhores que o São Lourenço. Então o Atlético Mineiro, para mim, é favorito a se classificar e favorito para esse primeiro jogo. Para mim, da Atlético Mineiro ou empate. Aí temos mais um confronto brasileiro. Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. Gente, aqui a coluna está doendo. Botafogo e Palmeiras. Os dois na parte de cima do Campeonato Brasileiro, né? Parte de cima do Campeonato Brasileiro. Os dois podem se dedicar a Libertadores, podem dar atenção integral a Libertadores, porque o Botafogo é o líder e o Palmeiras é o 4º colocado. E não está uma distância tão grande assim. Os dois times foram eliminados da Copa do Brasil, então os dois estão no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Já vão se matar, né? Nesse caminho. As duas torcidas não vão admitir mais uma eliminação. Já foram eliminados o Botafogo pelo Bahia e o Palmeiras pelo Flamengo na Copa do Brasil. 2 times que também estão na parte de cima da tabela. A torcida do Botafogo e do Palmeiras não vai admitir. Não vão admitir mais uma eliminação. Cara, Grêmio e Fluminense, para mim, o favorito é o Grêmio.
Botafogo e Palmeiras não vejo favorito. Para mim é 50% para cada lado. 50% para cada lado. Bom, os dois times estão acostumados a jogar na grama sintética. Então, não tem problema. Cara, o Palmeiras vem de um empate contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã e o Botafogo perdeu. Só que o Botafogo poupou muitos jogadores, né? O Palmeiras poupou alguns. Cara, olha, esse confronto Botafogo e Palmeiras, irmão, foi igual Palmeiras e Flamengo. Não tem favorito, cara. Não tem favorito. Não tem favorito. Mano de campo do Botafogo. Foi igual a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foi primeiro mano de campo do Flamengo e segundo mano de campo do Palmeiras. O Flamengo conseguiu se classificar lá, mesmo perdendo. O Botafogo, se quiser, tem que fazer a mesma coisa. Porque para conseguir o resultado contra o Palmeiras lá é mais complicado. Tá? O Botafogo vai ter que sair mais. Cara, 50% para cada lado em relação à classificação. Na minha opinião, quem passar vai representar muito bem o Brasil nas quartas de final. Para esse primeiro jogo, esse primeiro jogo eu vou de Botafogo ou empate. Esse primeiro jogo eu vou de Botafogo ou empate. Aí teremos Nacional e São Paulo. O São Paulo pode se dedicar a Libertadores, sim. O São Paulo está lá na parte de cima da tabela, sem preocupação nenhuma com qualquer outra coisa. Tá na Copa do Brasil também, vem de um momento de desgaste também, né? De jogo terça, domingo. Pega o Nacional do Uruguai, que no torneio Apertura, o Nacional ficou na segunda colocação com 34 pontos. Nos últimos 5 jogos lá, ganhou 4 e perdeu 1. No intermediário, deixa eu ver aqui no Clausura. Clausura ainda não começou. No intermediário, o Nacional está, nesse momento, no grupo B, com 16 pontos. 5 vitórias, um empate, uma derrota. Nos últimos 5 jogos, ganhou 4, empatou 1. Fez 18 gols e só tomou 5. Ou seja, o Nacional, a princípio aqui, né, é o cara junto com o Peñarol do Uruguai. O Nacional é o cara do Uruguai. Cara, complicadíssimo o jogo. Complicadíssimo jogo pro São Paulo. Complicadíssimo jogo pro São Paulo. Não tem altitude, não tem nada, nível do mar. Cara, mas um jogo muito difícil. Um time que tem um ataque. Lógico, não dá pra gente comparar o campeonato uruguaio com o brasileiro. Cara, mas vai ser um jogo complicado, cara. Um jogo bem complicado. Cara, eu vou colocar esse confronto nacional em São Paulo igual eu coloquei Botafogo e Palmeiras. 50% para cada lado. 50% para cada lado. E o meu palpite nesse primeiro jogo é que o São Paulo consiga um empate. O São Paulo consiga um empate lá. Não vai ser fácil. Então, cara, o meu palpite é vitória do Nacional ou empate. O meu palpite é vitória do Nacional ou empate. Tá? Vitória do Nacional ou empate. É bem equilibrado. Acho que dos brasileiros que vão jogar contra outros times, né? Tirando o confronto Grêmio Fluminense e Botafogo e Palmeiras, dos brasileiros é o que tem um confronto mais difícil. Mais difícil, mais equilibrado é o São Paulo. Porque o Atlético Mineiro pega o São Lourenço, que está muito mal. E o Flamengo pega um time que é fraco, mas tem altitude. Então o Flamengo tem aquele mínimo de condição de fazer um grande resultado em casa. Vai conseguir, eu não sei. Mas não dá para comparar hoje o time do Bolívar, né, que só tem altitude, o time é fraco,
contra o Nacional. Então, o jogo mais difícil é o do São Paulo. O jogo mais difícil é o do São Paulo. Então, para mim, o meu palpite para essa primeira partida é Nacional ou empate. E, fechando, teremos Flamengo e Bolívar, né? Flamengo pode se dedicar à Libertadores? Sim. O Flamengo está ali na terceira colocação, próximo ao líder, com um jogo a menos que o líder, se classificou na Copa do Brasil, o Tite está sendo muito contestado, o Flamengo com problema, né, de bola aérea, que isso é um problema para o jogo de volta na altitude. E esse é um jogo que, se o Flamengo não conseguir fazer o resultado em casa, dificilmente vai se classificar fora. Todos os outros brasileiros, Grêmio, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, na minha opinião, tem condições de, se não conseguir o resultado em casa, pode conseguir fora de casa. Agora, o Flamengo não, esse jogo do Flamengo não. Se o Flamengo não conseguir o resultado em casa, vai ser eliminado. Porque fora de casa, acho muito difícil o Flamengo conseguir o resultado. Por causa da altitude, que é criminosa. Tá? O Flamengo joga em casa contra o Bolívar. Cara, em casa, o Flamengo é favorito. Magalhães, quem é o favorito para se classificar? Na minha opinião, o Flamengo. Mesmo com esse problema da altitude. Mas, para mim, o favorito é o Flamengo a se classificar. Se classificar não é necessariamente ganhar os 2 jogos. É se classificar. O Flamengo se classificou contra o Palmeiras e não ganhou os 2 jogos. Mas a condição que eu vejo do Flamengo se classificar é fazer um resultado amplo no primeiro jogo. Tá? O Bolívar vai vir jogar contra o Flamengo todo atrás. Na fase de grupos, o Bolívar jogou todo atrás e tomou de 4. Tá? O Flamengo ganhou. O Flamengo tem que jogar com tranquilidade, com calma, mas com objetividade. E não tomar gol. Porque senão complica. Então, Flamengo e Bolívar. Para mim, o Flamengo é o favorito de se classificar. Tá com seus problemas aí táticos, técnicos, né? Problemas de contusão. O Cebolinha está fora da temporada. O Vinha pode estar fora da temporada. O Flamengo está correndo atrás agora de contratar às pressas, porque não tem jogadores para essa posição. Está subindo garotos da base. Ou seja, o Flamengo está passando por um momento conturbado, né? Mas para esse jogo, cara, eu vou de vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo não empata. Para mim, o Flamengo vence. Se o Flamengo vencer por um placar mínimo, o Flamengo vai complicar a classificação. Se o Flamengo vencer por 1 ou 2-0 só, vai se complicar para classificar. O Flamengo, para ir com a margem legal, o Flamengo tem que ir de 3-0 para cima. O Flamengo tem que fazer um placar de 3-0 para cima, de diferença de 3 gols para cima. Se o Flamengo ganhar de 1-0 ou 2-0, irmão, vai ser... Cara, eu vou ser bem direto. Se o Flamengo ganhar de 1-0 só, o Flamengo vai ser eliminado lá em cima. Se o Flamengo ganhar de 2-0, vai correr um sério risco lá em cima de também ser eliminado. Pode até levar para os pênaltis. A partir de 3-0 não. A partir de 3-0 eu acho que o Flamengo consegue segurar o ímpeto e conseguir a classificação. Mas se o Flamengo não ganhar acima de 3-0, for 1-0 ou 2-0, ou 1 gol de diferença ou 2 gols de diferença, irmão, acho muito difícil o Flamengo se classificar. O Flamengo se classificar tem que fazer um placar, na minha opinião, acima de 3 gols de diferença. Então, cara, para mim o Flamengo tem condições de vencer. Tá? Então, Grêmio Fluminense, para mim, Grêmio, Atlético Mineiro e São Lourenço, Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras, para mim não tem favorito, Nacional e São Paulo, para mim não tem favorito, e Flamengo e Bolívar, para mim o Flamengo é favorito. Desde que o Flamengo no primeiro jogo faça uma margem de 3 gols de diferença. Senão, o Flamengo também vai pro ralo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!